No sinal da humildade, da responsabilidade, da simplicidade, você está ouvindo o Porcaria e Podcast, o pior podcast de todos os tempos. Fala aí, galera! O Avna Jones e aqui mais um Porcaria. Só que hoje, aquele clima de horror cósmico do HP Lovecraft. Então, maravilhosa aí, pra falar sobre o horror cósmico do HP Lovecraft, o açougueiro. Oiê, RS. Quero mandar um salve para todos os meus parceiros que têm nomes impronunciáveis. Eu não consigo citar o nome deles porque, né, como eu disse, não dá pra pronunciar. E quero mandar um salve pra minha namorada aí, que é mó chola, que fica brigando comigo por eu ser lindo demais. Também está aqui conosco aqui o Alaúde. Fala, time. Hoje a gente vai falar aí do Cavaleiro de Providence. Esse cara aí que o Venom Extreme é muito fã. Monark também, cara que gosta de Minecraft. Eu gostaria de mandar um salve pra minha noiva, um beijão, te amo. E um salve pra todo mundo que leu HP Lovecraft e que pira no horror cósmico. Oiê, essa aí é. Já acordando 6 horas da manhã aqui pra como, tá ligado? Comendo o cu do curioso. Eu vou mandar um salve aí pra toda a bancada, Havaiana Jones, como se diz, Vicente Van Coco, tá ligado? Pro cara, mano, que ele mel a calça direto, mano. Gabriel. Melô. Gabriel Melô, cara. E só isso, mano. Hoje eu tava Gabriel melou a calcinha. Enfim, gente, vamos lá. A gente vai falar sobre o HP Lovecraft, que na verdade o nome dele é Howard Phillips Lovecraft. Ele nasceu em Providence, Rhode Island, em 20 de agosto de 1890. E ele morreu no dia 15 de março de 1937. É isso aí, o bichinho viveu pouco, pra ser sincero. Ele foi um escritor estadunidense que revolucionou o gênero de terror. Vou falar de novo. Terror. Assim, Meu Deus! Elementos fantásticos típicos dos gêneros de fantasia e ficção científica. Se fala horror cósmico, bem, ele mexeu com o terror. Só pra provocar o Gabriel, porque mandou um áudio me enchendo o saco depois. Ele iniciou as histórias que foram agrupadas nos mitos de Cthulhu e o Grimório fictício conhecido como Necronomicon. Pra quem não sabe, o Necronomicon é tipo o livro do diabo aí, mano, que tem os demônio aí, mano. Quem gosta de Evil Dead, assim, né? No Evil Dead tem Necronomicon e tem outros nomes, o bendito livro, né? Na verdade também tem os livros. Enfim, o Lovecraft foi um cara que escreveu muitos contos e meteu várias coisas assim por trás desses contos. Aí a gente vai hoje destrinchar qual que é o rolê do HP Lovecraft aí, mano. E eu queria que o Gabriel explicasse pra gente o que é o HP Lovecraft pra ele. HP Lovecraft pra mim, cara, é um puta racista do caralho. Mas também um gênio. Cara, é foda pra caralho. Como a Havaiana aí já disse, ele criou um gênero precursor aí de um gênio chamado horror cósmico, que ninguém ainda tinha falado sobre e que eu acho que até hoje ninguém falou tão bem quanto ele. O horror cósmico trata-se da incompreensão humana de entender coisas que vão além da nossa existência. Perante o universo nós somos apenas pó perante o cosmo e nossas vidas não são relevantes. Era isso que HP Lovecraft pregava em seus contos. E a parada do horror cósmico tá nisso, em você presenciar algo inconcebível, como se você fosse um desenho 2D e você visse um desenho 3D. É basicamente isso. Você presenciar algo que você não entende, você não compreende. Devido a isto, o horror é causado. Afinal, você está vendo algo que você não deveria ver e sua consciência não está pronta para isso.
O famoso medo do desconhecido. Tipo, ver o Brian sem roupa, tá ligado? Não é uma coisa assim que é tipo um horror cósmico, tá ligado? Tá mais com. Tá ligado quando a gente tem um trauma, tá ligado? É tipo isso. Ah, mano, eu já vi o Brian pelado, tá ligado? E é de boa até, mano. O único horror é quando você vai tentar achar algumas coisas, mano. Até o próprio mamilo do Brian sumiu de tanta gordura que tem no meio. Ah, porra. Tá só o cuchulo, mano. Vamos lá. Ô Nicolas, eu queria Foi. que você me passasse algumas coisas que o Lovecraft inspirou, principalmente nas músicas, né? Já que você e o Brian são responsáveis pelo música de merda, eu gostaria de vocês falarem algumas coisas que inspiraram ou as músicas, por exemplo, Metallica e etc. Mano, ó. É o seguinte, o Lovecraft, ele foi inspiração pra diversas coisas, mano, não apenas músicas. Óbvio que teve as músicas como, por exemplo, Metallica, que escreveu Call of Cthulhu, que pra mim é uma das melhores músicas que existe, tipo, ela é só instrumental, mas, mano, traz tanto sentimento e piras e maconha. Não, maconha não. Ah, que é muito foda, mano. O Gabriel, ele me mandou uma música ontem que também, segundo ele, é inspirada nos contos do Lovecraft. É a Dead City Dreamin', do Crystal Eyes. Na Então, verdade, a banda que eu gosto muito de Stoner Rock, Electric Wizard, tem uma música chamada Dunwich, que fala exatamente sobre algumas coisas do HP. Eternal Ocean Sand também. o Lovecraft, a obra dele também inspirou diversas outras paradas. Tipo, por exemplo, tem um livro do Stephen King, que é Olhos do Dragão. Olhos de Dragão. Que onde um cara, ele usa o Necronomicon, mano, que, tipo, não é citado que é o Necronomicon, exatamente, por nome. Porém, é citado que é um livro escrito por um árabe de sobrenome. Eu esqueci o sobrenome do maluco, mas é do árabe louco, mano, que foi realmente o criador do Necronomicon, segundo o Lovecraft. É o Abdul Al-Hazred. Falando no Abdu, tem duas músicas que se chamam Árabe Louco, Mad Árabe, alguma coisa assim. Mad Arabian, eu acho. É uma banda de rock também, foda. Não, mas assim, tem muita música. Tem uma música do High on Fire chamada The Face of Oblivion, que ela é baseada na lenda, que quem sabe é um conto do Lovecraft também, que é um geólogo que descobre vida alienígena ao explorar o continente da Antártica. Tipo, tem muita coisa. Tem uma música do Nile, que é uma banda de death metal também, Eu que falei. é Eternal Oceans of Sand. Na verdade, a maioria tem. Aquela Dark Eternal Night do Dream Theater, que é uma música muito boa, que tem um riff muito tipo. Tem uma música do. Cara, eu tô com o pensamento com a cabeça lenta ainda, mano. É uma banda de death metal. Caralho, mano, quem não conhece HP Lovecraft tá achando que o maluco foi um puta compositor, né, caralho? Não, Que... Tem uma até do Black Sabbath. Tem do Revocation, mano. tem. Eles têm eles têm um álbum inteiro que é o The Older Ones, mano. Que é baseado Foda. É tipo um monstro que ele vai consumindo outros planetas, assim, parece o Galactus, assim, mas é muito horror cósmico. Sim. O Metallica não tem só uma música que é baseado no HP Lovecraft, que é Call of Cthulhu. Tem a The Thing that Should Not Be, que é do Mars of Puppets, que ela é baseada no The Over Innsmouth, alguma coisa assim, Shadow Over Innsmouth. A sombra de esmalte. Tem uma do Merciful Fate também, o The Mad Arabic. Foi essa aí que eu tinha citado. Mas não só em música, né? Eles influenciaram, né? A gente tem diversos games aí também que bebem bastante da fonte do HP. A gente também tem muito filmes. A última série mais recente aí foi a Lovecraft Country, né? E como o nome já diz, realmente retrata os horrores numa série, né? Além disso, essa série aí traz alguns temas a respeito do racismo da época e é uma boa contrapartida a respeito dos contos, né? Que na época eram extremamente xenófobos e racistas. E aqui a gente vê uma série que retrata esses pontos, né?
da perspectiva de um negro. Afinal, o protagonista é um negro, né? Isso é muito interessante. Na verdade, também é porque eles meio que pegam um negócio do HP Lovecraft onde tem, se não me engano, vários vilões que são de cor negra. E eles se transformam em, na verdade, o verdadeiro perigo em pessoas brancas, né? Que na verdade é extremamente o contrário que ele dizia. Vamos para alguns monstros que o HP Lovecraft construiu e fez, né? O panteão, né? O panteão, um dos maiores panteões dele aqui. A gente vai falar do Cthulhu, sim, calmem. Uma Azathoth. Como que uma Azathoth, ele é mais fácil de falar porque ele não tem uns negócios estranhos, né? Mas vou tentar explicar aqui. É a mais poderosa das divindades Lovecraftianas. Azathoth é um caos nuclear da criação, sendo retratado normalmente como uma massa amorfa de tentáculos, olhos e dentes. É também chamado o Deus Idiota pelo fato de não ter consciência e ser indomável o seu poder. Vive primordialmente no centro do universo. Agora vou só me corrigir anteriormente. Esse, O álbum do Revocation, que é uma banda de death também. E na verdade, a capa dele é o Azathoth. esse Azathoth, mano, realmente ele explica muito bem o que é HP, o que eu tinha dito, né? Porque ele é o Deus todo-poderoso do universo, entretanto ele tá alheio ao universo. Ele quer que se foda, assim como o Cthulhu que tá a mimi, ele não. Ele é simplesmente retardado, mano. Ele fica se divertindo ao som de flautas demoníacas por toda a eternidade. É dito, né, que quem tenta invocar o Azathoth pode causar, mano, uma explosão nuclear na Terra de 60 quilômetros de diâmetro, viado. Isso é do caralho, mano. Você tenta invocar esse filho da puta, os cultistas tentam invocar e causam uma porra dessa, mano. Que é um tributo a ele. A destruição que causa nos arredores do lugar. Isso é foda. E parece que tem muita coisa que vindo dos próximos quadrinhos, eles pegaram vindo do Lovecraft, isso é meio bizarro. Esse negócio que é um bicho meio que alheio e ele só consome as coisas é foda demais, mano. Também tem o nosso famoso Cthulhu, Cleitinho, Cleidivaldo, o Kratos. Kratos. Vamos lá, a divindade monstro mais conhecida entre os leitores, o Cthulhu, oriundo de outra dimensão. Cthulhu chegou à Terra em tempos imemoriais e construiu a gigantesca cidade de... É difícil de ler isso aqui. Hyliae. Tudo que tá escrito nos livros dele, do HP, mano, você pode pronunciar do jeito que você quiser. Exatamente, o HP falava isso, ele zoava com os caras. Quando ele saía com os caras falavam: porra, mano, mas como é que fala o nome desse caralho? Que ele fala: mano, não é assim, também não é assim, também não é assim, mano. É impronunciável, velho. Foda-se. Então você pode chamar de qualquer forma. É uma cidade que foi submersa. Ele governou o mundo até que um alinhamento de estrelas o levou ao estado letárgico que dura até hoje. Vive nas profundezas de e se comunica com seus adoradores por meio dos sonhos. Mano, ele é o bicho que mexe com a cabeça dos outros, velho. Tem meus favoritos aqui. Cthulhu é do caralho porque ele é um deus que ele tá dormindo, ao mesmo tempo ele tá morto e ao mesmo tempo ele sonha. Em HP Lovecraft, os mais afetados pelas influências dos deuses e das entidades cósmicas são pessoas que têm um lado artístico. Então nos contos você sempre vai ver pintores, escultores, compositores, músicos. Sempre esses caras sempre vão estar sendo influenciados por essas desgraças cósmicas, mano. Esses caras são sempre os primeiros, os mais sensíveis a sentir as influências dos mitos. Quando eu falo mitos, é o nome que foi dado aos contos pelos fãs. Eles chamam de mitos de Cthulhu, né, com Y. E, enfim, essas pessoas que é voltado mais pro ramo artístico que são mais afetadas aí pela influência. Então, se tratando de Cthulhu, que é um deus que está submerso em... as pessoas que sonham com isso, sonham com a imensidão dessa cidade, que é realmente uma cidade titânica, a ponto de você não conseguir mensurar o tamanho das coisas. A coisa é tão grande que você não sabe nem o que é, cara.
E é do caralho. O poder do incompreensível de mexer com a sua cabeça. Sim. Tem muito Posso fazer um adendo? Pode falar. Falar. É sobre o Azathoth. Eles, pra quem jogou Skyrim ou qualquer outro jogo da série The Elder Scrolls, o Azathoth ele serviu de inspiração pra um dos deuses lá, que é o Hermaeus Mora, mano, que é o do conhecimento. Tanto que, por exemplo, na DLC do Skyrim, em uma das DLCs, você tromba esse Hermaeus Mora e ele é simplesmente uma massa preta com tentáculos e olhos. É muito bizarro e muito legal, mano. Porra. Tá um adendo. Vamos lá, vamos pro nosso outro monstro aqui, mano. Vamos lá mostrar as figurinhas aí do HP Lovecraft. O outro é o Dagon, aparecendo pela primeira vez no de Lovecraft, que leva o seu nome. Dagon é um dos profundos, criaturas inteligentes que habitam no oceano. E esses seres teriam formas aproximadamente humanas, então ele é humanoide, mas com uma aparência semelhante à dos peixes. Então é aquela coisa feia demais. Apesar de ser considerado uma divindade, Dagon não é um dos grandes antigos, como Cthulhu. Ainda que seja muito antigo e assustadoramente grande. Dagon é uma criatura mais física e menos abstrata entre as criaturas do Lovecraft. A sua descrição é enfatizada pela sua cabeça horrenda e corpos cobertos de escamas. Então, vamos lá. O Dagon dá pra gente ver muito de maneira clara, sim. Dá pra gente imaginar ele de maneira fácil. Mais concebível, né? É o mais concebível pra gente. Graças a Deus, né? Porque a gente, meu Deus do céu. O Dagon, ele tem uma influência que ele é um deus que existe, que realmente existiu. Eu acho que é celta, se eu não me engano. Mas o Dagon foi pego da mitologia mesmo. E assim como ele é um profundo, né? Um deus do mar, ele também tem o seu cônjuge, que é a mãe Hidra, que é basicamente um Dagon, só que mulher. E ambos são do caralho, porque mesmo sendo um tanto concebíveis pra gente, né? Por serem mais terrenos, eles ainda assim são extremamente horrendos, né? E, bom, sobre Cthulhu no geral, sobre os mitos no geral de HP, entende-se que o HP, né, ele deixa muito claro isso, que antes da nossa civilização, antes dos Neandertais, antes dos macacos, já existiam outras civilizações vis que adoravam esses seres, né? E tentavam trazer eles para a Terra ou adoravam eles lá daqui com eles lá no espaço. E essas civilizações elas foram acabando, né? Esses cultos tribais foram acabando dessas pessoas. E aí sim, depois que esses cultos morreram, essas pessoas morreram, né? Que foi surgindo realmente a nossa geração de pessoas, de Neandertais, depois Homo sapiens e assim diante, até chegar na gente. Entretanto, alguns desses cultos, né, eles ainda conseguiram sobreviver por tanto tempo. E aí a gente tem aí diversos cultos, né, mesmo que pequenos em vários lugares, tentando trazer essas coisas de alguma forma pra cá. Uga, 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 Isso. Vamos lá, tem o Nyarlathotep. Misericórdia, velho. Esse é do caralho. Nyarlathotep também possui raiz em culturas antigas. Nesse caso aqui, a mitologia egípcia. Também é apresentado como a alma de Azathoth. Ele também pode assumir a forma humana e já foi faraó do Egito. Quando caminha entre os humanos, costuma disseminar pesadelos nas pessoas ao seu redor. As obras que ele está O Habitante das Trevas, Sonho na Casa da Bruxa, A Busca Onírica por Kardashev e Nyarlathotep. Vamos lá, ele é um bicho, cara, feio, que assim, quando a galera vai desenhar ele, aparentemente faz ele cheio de braço e os caramba, quatro. Ele mano, a HP Lovecraft é doente, velho, não sei o que dá pra fazer não, velho. O Nyarlathotep, ele, dos mitos, né, das entidades cósmicas, ele é a entidade que é mais ligada aos humanos. É a única entidade que se comunica diretamente conosco.
Afinal, ele consegue se comunicar conosco, consegue atingir uma forma humana. Essa forma humana dele já foi dita que é um homem negro, da cor de ébano, que tem olhos que são horrendos, né? E o Nyarlathotep, por ele conseguir se comunicar conosco, né, falam que ele é o mensageiro dos deuses. Ele é a única entidade do Mitos que consegue se comunicar com a gente e tem interesse na humanidade, porque o restante tá pouco se fudendo pra o que a gente faz ou deixa de fazer. E o cara foi faraó, velho. O cara foi faraó, mano. Controlou todo mundo. Tem os Shoggoths também. Apresentado como a primeira espécie extraterrestre em nosso planeta, os Shoggoths são uma massa protoplásmica criada originalmente como servos de outros deuses para construir edificações no mar Ártico. Eventualmente, eles se rebelaram contra os seus criadores, algo surpreendentemente, considerando que foram concebidos como seres sem inteligência. Isso aí é tipo uma massa grande de bicho feio, tá ligado? É um monte de blob do Minecraft, tá ligado? Então, basicamente isso, um Shoggoth. Tem o Shub-Niggurath, deus da Shub-Niggurath. a cabra negra de 1000 filhotes, como também é conhecida, não apresentam uma descrição específica, o que provoca várias interpretações de sua figura. Sendo apresentada também como a deusa da criação, ela por vezes é retratada como possuidora do masculino e do feminino dentro do mesmo ser. Parece um negócio até meio assustador de alquímico, sabe? Cara, essa deusa aí, ou deus, tem gente que fala que é a deusa, tem gente que fala que é o deus, né? Ele é chamado também de cabra negra, né? E como você disse, né? Ele é um deus da criação e um deus da fertilidade. Onde ele está sendo cultuado há muita orgia, muito abuso, calo. Quando essa coisa é invocada, mano, os frutos começam a crescer antes da safra, tá ligado? Os animais que nascem naquela época começam a nascer deformados. As crianças que nascem naquela época também nascem deformados ou com algum tipo de mau agouro. E é um deus maldito, mano. Um deus maldito. Ele é chamado de cabra negra porque é dito que as pernas dele são de cabra. Mas o resto é uma desgraceira total e esdrúxula. Vamos lá, tem o Yog-Sothoth. Ainda que exista fora da nossa... Ele existe fora da nossa realidade, Yog-Sothoth é capaz de influenciá-la diretamente, podendo inclusive engravidar mulheres. É isso aí. Imagina aquele filho feião, mano, que nasce assim com os 3 olhos, mano, desse bicho aí, velho. Uma das divindades mais poderosas dos deuses exteriores, controlador do tempo e do espaço. Ele habita outra dimensão onde observa nosso planeta. É isso aí, mano. É um bicho, mano, deve ser feio, mano. É uns bichos feios, mano. E aí, como que um bicho desse engravida, mulher? Eu fico pensando até... Não faz sentido. Tem tanto maluco que consegue um bicho desse, é easy, mano. Só falar que é Deus, assim, a mulherada gosta. Enfim, você tem algum monstro que você gostaria de citar aí, meu nobre Gabriel Melo? Você já falou boa parte aí do panteão. Sobre monstro, cara, deixa eu ver. Cara, sobre monstro eu vou deixar passar. Vou ver se eu lembro de algum, porque tem muitas coisas nos contos que são foda. Só que tem muita coisa que eu acho escrota pra caralho. Vou pensar em um que eu gosto aqui e eu falo. A cor, viado, a cor. A cor, mano. A cor, pra quem não sabe, é um astro que cai do céu. E ele é chamado de cor simplesmente porque você não consegue definir o que é esse astro. Pessoas que presenciaram a caída desse astro na Terra tentam colher ali um pedaço daquela massa e não sabem identificar se aquela massa ela é algo sólido, se é algo líquido ou se é algo gasoso. A cor em si, como o nome diz, não tem cor concebível no nosso aspecto de cor. Não tem no nosso espectro de cor uma cor que consiga falar, olha, é parecida com essa cor. Não. É uma cor do espaço, uma cor vinda do céu, como o conto diz, né? Que você não consegue muito bem assimilar, né, ao nosso espectro de cores aí. A cor em si, uma analogia bem bacana a respeito dela é como se ela fosse uma cigarra. As cigarras, né, elas
elas nascem, né? Ficam ali numa árvore e tal. E quando elas finalmente acasalam e tem as larvas, né? Essas larvas elas caem da árvore no solo ali e elas se enterram no solo. E ali no solo elas recolhem os nutrientes que elas precisam e logo em seguida elas voltam, submergem, né? E começam a comer coisas maiores ali no solo até que elas viram novas cigarras e sobem na árvore. A cor é basicamente isso: um astro que cai aqui no nosso mundo. Esse astro primeiro ele se afunda dentro do solo e ele começa a sugar nutrientes ali do próprio solo. Daqui a pouco essa coisa ela começa a comer insetos, ratos, bodes, depois gado, cavalo. Gente. Até que chega um ponto que essa coisa ela começa a se alimentar dos próprios humanos, né? E é uma coisa louca porque assim como o Shub-Niggurath, a cor, mesmo não sendo um deus ou uma entidade, o local, ou o perímetro onde ela cai, o local onde ela cai, começa a ser alterado. A fauna e a flora também começa a ser alterada a um ponto que vira mutante. As coisas começam a alcançar um nível tão grande de evolução que elas começam a criar tumores, elas começam a se atrofiar, e até mesmo os humanos do local. E tudo que há no local hipnoticamente é influenciado pela cor a ponto de não conseguir sair dali. Então mesmo que você esteja sentindo, se a cor cair no seu quintal, mesmo que você esteja sentindo que tem alguma coisa errada acontecendo com o seu gato, com o seu cachorro, você ainda assim não consegue sair daquele lugar, mano. Você vai continuar vivendo ali até que a cor se alimente totalmente de você e finalmente vai embora. Quando a cor vai embora, ela faz uma explosão que destrói tudo que tem ali no local do perímetro, e tudo que ela estava sugando antes, né, vira pó. E aí então ela sobe, finalmente ela vai pro espaço, volta pro espaço, depois de absorver todos os nutrientes que ela precisa, ela volta pro espaço, e nesse local onde ela passou, cara, nada mais nasce, nada mais cresce. Ela realmente chupa toda a vitalidade do local, e até quem vive nele. É um bicho horrendo do caralho. Se a gente parar pra pensar, o Lovecraft ele fazia muita analogia sobre essa coisa do desconhecido, né? Do medo do que a gente não conhece, do que a gente não pode, e como isso pode levar à loucura do compreendimento. É uma coisa que, tipo, se baseia muito nas mitologias e muito nessas coisas da crença, porque a visão de Deus, por exemplo, é uma visão que ela vai te deixar maluco ou até mesmo cego. Porque a sua mente ela não vai compreender o que é aquilo e qual que é o verdadeiro poder daquilo, entendeu? Lovecraft fazia muito isso. Tem outros monstros também que ele... Tem, por exemplo, o Guatanatoa, que tipo, foi uma das criaturas criadas pelo Cthulhu, que ele era tão feio, mano. Mas tão feio que qualquer um que olhasse pra ele ficava louco. Que coisa horrorosa! Ou petrificado. Então era uma coisa que... Era do Lovecraft fazer isso. E se vocês pararem pra se perceber, muitos monstros também, muitas coisas do culto, eles faziam analogia com as pessoas da época. E agora a gente vai entrar nesse negócio que não é, na verdade, não é um tabu, uma coisa que a gente tem que falar. Que o Lovecraft fazia muita analogia racista no meio desse rolê todo. Xenófoba, né? Não, racista mesmo. Eu não gostava da galera negona, mano, dos bonitão. Racista, antissemita. O cara era problemático, tá ligado? Ele era Xenófobo pra caramba. E ele fazia muita analogia nos livros dele. Tipo, eu vou tentar caçar aqui, e aí eu falo pra vocês. O Gabriel sabe alguma? Sim. A gente, em vários contos, em vários mesmo, né? A gente vê que a figura do homem negro, a figura do imigrante, do homem negro ou do imigrante, é retratado pelo Lovecraft como algo estranho, como uma pessoa que traz coisas ruins pro país dele, no caso dos Estados Unidos, né? E aí a gente vê ali diversos cultos que não há nenhuma pessoa, digamos, branca, não há nenhuma pessoa realmente estadunidense. Ou as pessoas que trazem as coisas ruins, que cultuam os mitos de Cthulhu, que querem trazer mal pro mundo, geralmente são imigrantes ou negros. A gente tem isso em diversos contos mesmo.
Além disso, né, o que se prova sobre Lovecraft, né, não é a respeito só dos contos, né? Nos contos ele não deixa isso de forma direta, clara, né? Ele só traz esse tipo de conceito que o que é ruim é do Oriente ou de outros países ou é uma pessoa de uma pele mais escura, mas a gente também tem várias cartas dele se correspondendo com outros escritores e também com fãs. E nessas cartas a gente vê o posicionamento dele, que é um posicionamento extremamente retrógrado e um posicionamento horrendo, né? Tal qual as criaturas que ele criou. E você parar pra pensar que, por exemplo, vou dar um exemplo da cor, vai. A cor, ela é claramente uma analogia aos imigrantes. Se você parar pra pensar, ela vem do nada, ela chega na sua terra e ela rouba tudo o que tem lá. Se vocês pararem pra pensar, é só somar 1 mais 1, que é igual a 2. Então, tipo, vocês param pra pensar que, cacete, velho. Tá, ela suga, mata os bichos, rouba tudo das nossas terras e quando sai, nada mais cresce lá. Então é essa coisa da loucura. O Lovecraft é doido, velho. E eu acho que, tipo, querendo ou não, a gente tem que começar a meio que ressignificar muita coisa que ele escreveu, querendo ou não. Porque é um bagulho problemático, né? É meio que o Lovecraft, por conta das obras dele, do que ele representa, querendo ou não, a gente tem que separar a obra do artista e na obra dar uns ressignificados, entender da onde veio, porque ele é um homem que é o espectro da época dele, né, mano? O século XIX era embaçado mesmo. Eu, como se diz, desde ontem, como se diz, veio umas ideias muito loucas na minha cabeça, mano. E eu tô escrevendo um livro, mano, de horror cósmico. Mentira. As Aventuras de Ronald. Não. É tipo assim, mano, a história vai ser muito louca, vai ser tipo bizarro, tá ligado? Você só vai poder entender tudo, sabe? Tipo assim, vai ser bizarro e no final vai entender, tá ligado? Tipo, vai ter um bagulho que aí se você ler de novo, vai ser tipo bizarro. Mais bizarro ainda. A história vai ser sobre um garoto mancebo chamado Ronaldo, que foi pra galeria do rock conhecer Air Jordans e ele voltou maluco, pois lá só tinha gente querendo abusá-lo psicologicamente. E punk, safado. Tá só nas creepypasta, mano. Eu tive que desenhar pra me poder ter toda uma história, velho. Eu pensei que o Brian ele não gostava de escrever coisa não, só conto erótico, mano. Esse cara é problemático. Mano, você vai perceber que, na real, esse livro de horror cósmico do Brian vai ser nada mais, nada menos que a autobiografia dele, mano. Não vai. O Brian se desenhou pelado ontem, tá ligado? Caralho. Não. Se fosse uma autobiografia, seria o horror cósmico, tá ligado? Mas não é. Então vai ser menos pior. Vamos lá. Gente, a gente agora vamos para as obras que a gente tem de favoritos do Lovecraft. Se a gente deve crucificar as obras que nem a gente crucifica ele. Não, eu não acho que deve ser crucificada as obras do Lovecraft, eu acho que a gente tem que ressignificar elas, tipo, não tirando o cunho racista delas necessariamente, é tipo, você entender a importância, continuar lendo e, tipo, dar um ressignificado para aquilo, entendeu? Na sua vida. É como se fosse um aprendizado, tá ligado? O próprio monstro do horror cósmico, na verdade, era o preconceito que existia no meio dessas histórias, querendo ou não, velho. Uhum. E eu acho que a gente tem uma coisa que a galera hoje em dia tem que aprender, que não tem que parar de ficar se cancelando o tempo inteiro, cara. Falou isso com a moça lá, a J.K. Rowling lá, e tô fazendo como é que é, a cruz da mulher. Mas é de esperar, a mulher é hard fame, mano, doidona, velho. Nem por isso o Harry Potter tem culpa, né, velho? Mas Harry Potter já é ruim, já tem a culpa de ser ruim, né, mano? Enfim, vamos lá, eu vou perguntar uma coisa pra vocês. Vocês têm alguma obra, ou até mesmo uma coisa que foi inspirada em Lovecraft, ou até mesmo um conto Lovecraft que vocês gostariam de falar que vocês gostam? Vou começar com o Nicolas. Oi, o meu conto preferido, minha obra, assim. Deixa eu ver. Mano, vamos por partes. Meu conto preferido, assim, é o Horror de Dunwich. Que
que, mano, ele tem várias paradas legais. Ele traz um personagem muito peculiar, que é o nosso querido Wilbur Watley, que é o Homem-Bode menor. Ele é filho da mulher, de uma mulher com uma entidade cósmica. Que, inclusive, como citado anteriormente, eu acho que é o Yog-Sothoth. Porque o Yog-Sothoth é o cara que ele tenta trazer pra Terra, que ele tenta invocar. Usando a página, acho que é 741 do Necronomicon, se eu não me engano. E esse conto ele faz uma paralela muito legal com a realidade e a ficção do Lovecraft, porque, por exemplo, é citado que existem cópias do Necronomicon em diversos lugares, e dentre esses lugares está, por exemplo, a Biblioteca de Harvard, o Museu de Londres, acho que uma no Museu do Louvre em Paris, e uma que é a que o Wilbur entra em contato, que é a da Biblioteca de Arkham. E sim, é o mesmo nome da cidade do Batman, mano. O Lovecraft inspirou a cidade do Batman, mano. Você tem noção disso? Foda. Importante Lovecraft aí, ó, em tudo que é lugar, velho. Vamos lá, meu caro Alaúde. Me diga uma coisa aí, meu nobre. Quais que são as suas coisas? Pode ser inspirações que o Lovecraft teve na vida dos outros, pode ser contos do Lovecraft, me diga, fala pra mim. De conto dele, né? Eu já falei bastante da cor, já dei uma boa ideia do que é a cor que veio do espaço. Quem quiser ler esse conto aí, é um bom início de HP, uma boa iniciação, porque é um conto curto que te entrega bastante conteúdo. Outro conto que eu indico também é A Sombra de Innsmouth, que a gente falou um pouco aqui no episódio. Inclusive, a gente falou do Dagon, né? E o Dagon é justamente o papai das coisas que aparecem aqui na Sombra de Innsmouth. A gente tem um cara que caiu de paraquedas basicamente numa cidade, Innsmouth, que é uma cidade costeira, onde ele começa a descobrir um pouco sobre essa cidade, né? E ele descobre que a cidade ela passou por uma grande depressão, só que agora ela até que anda bem. E o motivo disso é que um capitão dessa cidade que ia para as terras além do Oriente, né? Esse capitão ele conheceu alguns cultos nessas terras tribais e ele trouxe essas terras esses cultos para Innsmouth. E eram cultos que cultuavam aí seres do mar. E com isso, né, trouxe um grande sortilégio para a cidade, né? E através disso a cidade conseguiu prosperar. Entretanto, isso não foi de graça. Da mesma forma que essas pessoas elas clamaram pelos seres profundos, os seres profundos clamaram por algo, né? E eles emergiram para a Innsmouth, eles saíram do fundo do mar para vir para Innsmouth. E aí esse cara que está aí em Innsmouth, ele descobre que ele está cercado de coisas que não são exatamente humanas e ele precisa fugir desse lugar. É um conto do caralho, eu indico. Ele é um pouco grande, é muito maior que a cor. Eu acho que ele tem de 60 a 50 páginas, mas vale muito a pena, porque é realmente algo nojento e algo repulsivo você imaginar que pessoas cruzaram com seres que vieram de dentro do mar. E por último, um conto que é mais extenso do que esse, eu vou indicar que é meu conto preferido aí, que é o caso de Charles Dexter Ward. É um conto de 100 e poucas páginas que conta a história de um antiquário. Vão aparecer diversos antiquários aí nos contos de HP, mas basicamente o antiquário é um cara que é entusiasta de coisas velhas, coisas antigas. Tanto escrituras, quanto histórias, quanto móveis, quanto patrimônios e assim diante. E esse antiquário ele descobre que ele tem uma ascendência muito antiga, que remonta a um tataravô dele que era um bruxo daquele local. E ele começa a pesquisar sobre quem foi esse bruxo, né? Começa a ir atrás de indícios de quem ele era, o que ele fez, e ele começa a descobrir coisas que ele não deveria. E no meio disso, ele acaba entrando no meio de um... Ele entra no meio de um mistério que é do caralho. E a gente tem esse mistério aí sendo contado pelo HP primorosamente, porque para quem não leu, o HP ele consegue ambientar muito bem os seus contos, a ponto de te deixar ou num suspense do caralho, ou
refletindo depois que você leu sobre o que aconteceu ali. E esse conto ele traz basicamente isto. É um conto que eu indico bastante. E é um dos únicos contos que a gente vê aí, né? A humanidade, podemos dizer que se dando bem, de alguma forma, saindo por cima dessas coisas cósmicas. Eu acho que a gente não poderia não deixar de falar nesse episódio também do Randolph Carter. Para quem não conhece, o Randolph Carter é praticamente o protagonista de HP Lovecraft. Alguns dizem que é o alter ego do HP, mas, bem, o Randolph Carter, ele é um cara, ele aparece em diversos contos, ele é mencionado em outros mais, e o Randolph Carter, ele é um explorador e um homem que conhece muito dos horrores cósmicos, entretanto, ele não enlouquece vendo essas coisas, e ele consegue sempre sair por cima. E o Randolph Carter, ele inclusive aparece na Busca Onírica por Gaddafi, que foi um conto que o Havaiana citou, né? E no Busca Onírica ele enfrenta cara a cara o Nyarlathotep e ele sai vivo. Então o Randolph Carter aí, assim como eu disse, né? Ele liga bastante conto um ao outro, através de menções, através de aparições secundárias, e ele é do caralho. Acho bacana aí pra quem quiser dar uma pesquisada. Ele é o único protagonista do HP que não morre ou não fica doido. Mas dei uma pesquisada aí depois. Sobre outras mídias, pra quem não gosta de ler e tal, eu indico Bloodborne. Bloodborne bebe totalmente da fonte de HP. Pra quem quiser ler, pode ir. Já pra quem gosta de porradaria, quem não gosta dessas coisas de suspense, de horror, pode ler Conan. Conan tem muita referência a HP Lovecraft, afinal os dois eram amigos e se correspondiam. E em Conan a gente tem, como o nome diz, o Conan enfrentando horrores cósmicos. O que o Conan enfrenta geralmente são coisas cósmicas, e em vez dele ficar louco, ele consegue descer o cacete nessas coisas. Então o conto que eu indico é a Fênix na Espada, que é um conto onde o Conan enfrenta um desses horrores. Pronto, acabei, falei tudo. Vamos lá. Meu caro Brian, você tem algo que você gostaria de dizer? Então, eu não li nada do HP Lovecraft, tanto que eu conheci o horror cósmico graças a vocês que deram o tema, claro, né? E eu fui pesquisei muito sobre. Eu comecei a ouvir umas histórias, né? E eu tô muito interessado, quero comprar um livro até pra poder ler dele. Porque, mano, é muito foda o jeito que ele contava as histórias e como ele dava vida a essa história, né? Porque ele conseguia trazer esse bagulho de horror, tá ligado? De uma tensão na história. Porra, muito foda, tá ligado? Isso que, cara, deixa qualquer um na hora que lê, tá ligado? Com medo ou com... Porra, é foda demais. Então, eu prometo ler, né? Eu gosto desses bagulho de história bizarra, mano, de coisas sobrenaturais que acontecem. Que é muito foda. É isso, nada a dizer. Eu não li nada ainda. A gente falar é um dos primeiros que a gente citou como um monstro, que é o Dagon, que é esse rolê aí que te fala de um homem que ele é viciado em morfina, que ele relata um incidente que ocorreu durante seu serviço como oficial durante a Primeira Guerra Mundial. O narrador sem nome conta como seu navio de carga é capturado por um barco do Império Alemão. Ele escapa em um barco salva-vidas e flutua sem rumo ao sul da linha do Equador, até que finalmente se vê preso em um lamaçal pútrido infestado por carcaças de peixes. Dagon mesmo, que foi uma história que, tipo... como que o bicho ele tem forma e explicação, mas ele tem muita coisa do HP Lovecraft, cara. E essa coisa eu acho que é o medo do oceano, que vem do desconhecido mesmo, do fundo do mar. E eu indicaria, na verdade, do HP Lovecraft, algumas coisas, séries que inspiraram muita coisa também. Se vocês forem ver a série Arquivo X, tem isso. Muito isso, na verdade. O Arquivo X pega muita influência do HP Lovecraft. Tem muito jogo que vem atrás, até tem o próprio Call of Cthulhu, que tem uns jogos assim. E é um jogo assim, meio bizarro, que tem uns bichos muito feios, mano. Tem um filme que saiu com a Kristen Dust lá, que é o... Como que é o nome dele? Enquanto o Havaiana acha aí, ó,
quem quiser um gostinho de HP Lovecraft, eu também mestro Call of Cthulhu, que é o RPG de HP Lovecraft. Quem quiser jogar, só dá um salve aí que eu mestro sem problema algum. O nome do filme é A Ameaça Profunda e fala exatamente sobre essa coisa. E o Cthulhu aparece no final desse filme. E eu falei o nome errado da atriz, chamada Kristen Stewart. Ela fez o Crepúsculo. É que nem o Cthulhu. E eu, mané. Enfim, gente, esse aqui foi o episódio do HP Lovecraft, nosso querido Herbert Richards. Herbert Richards, não. É o Herbert, Viana. HBO Lovecraft. HBO Lovecraft. E assistem Diana Cristina de Medeiros. Diana Cristina de Medeiros. Assistem as coisas Oi, que são meu amor. contos do Stephen King. E leiam HP Lovecraft, é algo legal. Saca? E não fiquem sequelados como os protagonistas dele, pelo amor de Deus. Fale pra Nem como a gente, né? Nem como a gente, exato. Oi, meu amor. E foi isso.